E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso CDS para BAPS. Hoje, aula 1.2.2, nós vamos criar as nossas CDS. Simples assim. Na terceira aula, quarta aula, a gente já cria as nossas CDS. Então, bora lá? Bora descomplicar isso junto. Então vamos lá. Antes da gente entrar no Eclipse, no ADT, para que a gente comece a colocar a mão na massa, eu vou só dar um pequeno overview, é um slide apenas, guarde aí a sua ansiedade e o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos criar uma basic da tabela de produtos. Aí você me pergunta assim, mas Gabriel, que, que diabo que é basic, né? O que é basic? Se você fez o nosso curso de RAP, você vai entender que nós dividimos as CDS em três níveis. E isso a gente vai falar, obviamente, aqui dentro do curso, tá? Mas são três níveis básicos. O primeiro é a Basic, o segundo é a Composite e o terceiro nível é a Consumption, tá? Então você tem três níveis de CDS. A Basic, ela representa a table. Então imagina que ela é que vai ser utilizada nos seus apps, tá? Ela que vai ser utilizada, ela é como se fosse a representante da tabela. Por que disso, tá? Nota aqui no print que essa é a tabela de produtos, né? Product Type, Authorization Group, Creation Datetime e o Product. E nota que quando nós criamos uma CDS, ele dá um alias para as colunas. E isso é muito importante. Por quê? Imagina que você tem 20 CDS que apontam para a nossa tabela de produtos. O que não é muita coisa, tá? Tem vários apps que apontam para a mesma tabela. O que que acontece se você mudar o nome de product para products? Você teria que entrar em todos os apps, as 20 CDS, as 30, 40, 50 CDS, e mudar de product para products. Mas isso é um impacto absurdo no seu app, tá? Porque é uma trabalheira da peste você fazer isso. E para isso, a gente cria o conceito de camada basic. O que é a basic? Ela vai representar diretamente a sua table e ela vai dar um alias para essa coluna. Então, se o nome da tabela da coluna Product mudar para Products, o alias continua Product. Ou seja, os seus apps que utilizam essa basic não vão sofrer nenhuma modificação. A única coisa que você precisa mudar é a basic. Ao invés de Product, a gente coloca o S aqui do lado esquerdo e acabou. Você não tem mais problema nenhum dentro das suas CDS. Você não precisa mais fazer nada. Então é bem simples. Basta que você utilize o conceito de Basic, Composite e Consumption. Saindo um pouco da Basic, então a responsabilidade da Basic é justamente te dar essa base e esse alias ali da tabela para tirar a responsabilidade dos apps ou de outras CDS. E aí a gente sobe um nível, que é a Composite. O que é a Composite? É quando você junta várias Basics em prol de um objetivo de negócio. Então eu quero exibir o máximo de vendas de um cliente. Aí você vai ter que selecionar as Basics, fazer os somatórios, os sums, os aggregations, para você chegar no resultado de negócio. Então a Composite ela junta basics. E o que é a consumption? É justamente o que você vai exportar no OData. Aí é onde você coloca. Por que que a gente cria essa camada? Porque essa camada é que vai ficar suas annotations, ou seja, a sua camada de apresentação, que é justamente as annotations que servem para serem interpretadas lá no front-end e renderizar lá no front-end conforme você quer no back-end. Então a gente cria uma camada de CDS Consumption que vai ter toda a camada visual nela, porque as annotations deixam a sua CDS complexa. Então a gente cria essa camada para isolar da camada de negócio. Aí você dá manutenção na camada de negócio e cria uma outra camada só para exportar e nela você não tem lógica. A lógica fica na camada de baixo. A lógica da consumption é só coisas de UI, que chama User Interface. Show? Espero que vocês tenham entendido essa diferença das três. Então, bora lá
Bora criar aqui a nossa CDS Basic de produtos. Vamos lá, vamos para dentro do Eclipse. Então, bora, vamos criar as nossas basics. Tem duas formas de você criar CDS. Uma é clicando com o botão direito direto, né? Direto na sua table, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, New Data Definition. O nome da CDS técnico é Data Definition, tá? E aqui a gente vai colocar o nome ZI. Por que I, tá, Gabriel? Esse I é como se fosse interface, tá? Toda Basic Consumption é ZI. Quando desculpa, toda Basic e Composite são ZIs. E a Consumption é ZC. Isso é padrão. Quando é CDS Diodata com camada de interface, né, com as annotations, é ZC. O resto é ZI, tá? Então, como tanto a Basic quanto a Composite, elas são ZIs, eu costumo colocar na description justamente o nome, né, ó, Basic. E o Basic é justamente Basic, que é a CDS básica de produtos. E aí, pela description, eu sei qual é o tipo dela. E aí, a gente tem vários tipos de CDS. Nós vamos criar aqui uma Define View Entity. Só clicar em Finish, vai criar aqui a nossa CDS e já vai exibir para a gente. Show de bola. Criamos a nossa CDS. Shift F1, dá aquela indentada marota. Tá feito. Nossas CDS. Nossa CDS de Product. Simples assim. Não tem que, mais fácil que isso, só roubar doce de criança. Clicando em F8, a gente consegue ver um preview do que a nossa CDS está exibindo. Ou que vai exibir para quem quiser consumir ela. Show? Posso fechar aqui com o botão do mouse, enfim. Se a gente segura o Command, a gente também consegue navegar para a tabela, no caso do Select asterisco, tá vendo? Aqui tem todas as colunas dela e os alias. Lembra que eu falei para vocês que toda CDS tem uma base, uma fonte de dados, no caso aqui é a nossa tabela. Então, é Select From. Nós temos as colunas, ele vai assumir o que vem da própria origem de dados, ou seja, como na nossa table, só tinha o product como chave, além do mandante, ele não traz mandante para CDS, então ele herda a chave que não é o mandante. O único é o product, por isso que ele veio com a tag key. Dá-se os alias, e olha que interessante, observações, tá? O underline T minúsculo virou um T maiúsculo. Por quê? Esse é o famoso camel case, né? Então a SAP faz isso quando você cria a sua CDS para que você não trabalhe com underlines. Isso tem algumas justificativas, né? Se você fez lá o curso do RAP, você consegue entender muito bem isso, o porquê dessas coisas, quando a gente vai criar o behavior e tal, dentro do RAP. É uma forma da SAP achar para você não confundir o que é colunas de actions, de tags, enfim. Então é uma forma, né, de você de diferenciar as coisas. O que é coluna, o que é um action, o que é um determination, o que é um nome, enfim. É assim que a gente trabalha, né, dentro das nomenclaturas de alias de CDS. Show? Criamos aqui então o nosso product. Vamos criar então da nossa ordem, né, dos itens. Para que a gente faça isso, nota que já apareceu aqui o folderzinho, né, do Core Data Sets, Data Definition tá lá. Se eu clico com o botão direito no Data Definition, New Data Definition, aí já não vem mais o Reference Object, tem que preencher. Por isso que é chato criar assim. Eu prefiro clicar com o botão direito na table, mas não tem problema, vamos lá preencher. ZI, eu vou colocar lá, ó, Order ID Product, né? Vou escrever aqui, ó, Basic Item Pedido, e eu vou colocar a tabela, né, ó, que é a tabela, tá? ZDL Order IT. Só dar um Next, dou um Next na nossa request, Define View Entity, e ela vai ter uma característica diferente da nosso product. Eu vou identar, e nota que vai ter um erro aqui. Qual é o erro? Né? A referência de um campo quantidade não foi definida. Nós temos duas formas de resolver isso, tá?
Existe essa meta tag aqui, ó, que é essa annotation, que é o metadata ignore propagated annotations. O que é isso? Quando você coloca true, ele está ignorando qualquer annotation dos filhos. E quem é o filho da nossa CDS? A nossa tabela. Só que na nossa tabela, vou navegar para ela, ó, nós já temos essa annotation de referência. Então, se eu vier aqui e trocar por um false, resolve. Nós conseguimos ativar a nossa CDS. Essa é uma forma. A segunda forma é simplesmente copiar essa annotation que está aqui, tá? E joga aqui. Vou copiar a segunda, tá? Vou copiar a segunda, que é o total value. E aí, ao invés de ser esse nome, você vai colocar o nome do alias, que é o unit e o currency. Pronto. Essa é uma outra forma de você fazer. E aqui podia voltar para true tranquilamente, que é a nossa CDS ativa da mesma forma. Eu, particularmente, dependendo aqui, na Basic, eu até coloco ele como false. Mas isso aí é sua escolha, você fica à vontade para trabalhar do jeito que você quiser. Você pode colocar annotation como você também pode colocar o ignore aqui, que vai dar na mesma. Show de bola? Então, ativamos as nossas CDS. Ó, consigo também fazer o preview, só que como não tem nada na base de dados, né? A gente ainda vai chegar nesse ponto de colocar coisas aqui dentro para a gente conseguir visualizar. Show? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.